social, inteligente e à disposição. Oi, gente, a gente está aqui no Papo Bom com Gente Boa. Eu tô em Santos, eu tô fazendo um life coach multidimensional aqui. Isso, acertou. Com a Raquel Menezes. E eu tenho ao meu lado o Cleiton Lúcio. Agradeço a presença dele. Gente, esse moreno alto, bonito, sensual. Além de fazer aniversário hoje, parabéns pra você, uhul! Ele tem um canal no YouTube também de muito sucesso, onde ele fala sobre relacionamentos, né? E o grande barato é que nós mulheres reclamamos, homens não gostam de conversar de relacionamentos. E esse... tirando uma casquinha assim, esse rapaz aqui ama conversar de relacionamentos, também tem um curso online bem legal e a gente vai conversar disso. Como é que, Cleito, primeiramente, obrigada, que Deus te abençoe, que comece uma nova etapa de vida para você, cheia de sucesso em todos os sentidos da sua vida. Eu agradeço a presença dele aqui, gente, ele ralou o dia inteiro hoje, vai ralar amanhã também. E como é que é isso? Como é que começou essa sua vontade de falar sobre relacionamentos? Bem, eu acho que eu cheguei a comentar com você hoje, né, sobre isso. Antes de gravar o vídeo, a gente só nós dois, sabe, conversou. gente, num momento íntimo, mais quase 40 pessoas. Exatamente, né? Hoje eu expliquei, né, o porquê eu comecei a falar sobre relacionamentos, né? Eu sempre tive muitos problemas com relacionamentos amorosos, do fato de que quase todos os relacionamentos sérios que eu tive, a pessoa que terminava comigo, e quando ela terminava comigo, ela ficava com a próxima pessoa e se casava com a próxima. Ui, eu vou ficar com ele porque eu vou me casar novamente. Tem até um filme que eu esqueci, que eu fiz até uma analogia com o filme, porque o cara ficava com as mulheres e as mulheres no próximo relacionamento acabavam se casando. E comigo acontecia também. E eu percebi o seguinte, né, que eu tinha um perfil meio de terapeuta até, já antes de ser terapeuta, né? Porque eu pegava as pessoas lá no baixo e aí quando eu ajudava elas a subirem e tal, elas, né, subiam e falavam, então, Cleito, falou, legal, prazer te conhecer, agora eu vou pro próximo relacionamento. E aí elas se casavam e eu ficava lá chupando o dedo, né? E aí eu comecei a estudar muito sobre relacionamentos amorosos, eu comecei a estudar muito sobre coach, PNL, física quântica, todas as áreas que eu tenho formação, né? E aí eu percebi o seguinte, que aplicando as coisas que eu estudei, eu comecei a atrair pessoas e a criar um ambiente onde essas pessoas podiam realmente não fazer mais aquilo que faziam antes comigo, porque agora eu estava numa frequência diferente das pessoas. As pessoas que eu atraí agora eram pessoas muito mais positivas, entendeu? E eram pessoas que queriam coisas diferentes daquelas pessoas que antigamente eu atraía. Então meus relacionamentos amorosos, pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos, são ótimos relacionamentos. E eu tento passar isso no meu curso porque eu acredito que todas as pessoas devem ter um bom relacionamento amoroso, devem ter um relacionamento amoroso positivo, pleno e feliz. Tem uma coisa muito legal, até a gente conversou um pouquinho, e eu falei pra ele assim, que às vezes eu sou uma pessoa muito impulsiva. Principalmente as pessoas que me conhecem, até não me conheceu. Eu tenho um defeito, eu penso algo e falo. Às vezes eu esqueço de ter um filtro de falar, pô, será que é o momento exato de falar? E eu já tive 2 relacionamentos que eu vi junto. E uma vez uma pessoa me deu um toque, olha, um amigo meu falou, talvez seja o momento de você não ser tão impulsiva, não falar assim, de esperar o momento certo. E eu comentei isso com você, e você até falou assim, mas também você tem que ver que não é ter algo da tua personalidade não é uma coisa negativa. Às vezes é até uma oportunidade dos dois crescerem juntos, né? E não é você mudar a sua essência. Eu achei bacana isso. Queria que você falasse sobre isso. Você falou que, por exemplo, acho que seu amigo chegou a te indicar que você fosse um pouco mais comedida em relação às pessoas, né? Que você se relacionava. E eu falei exatamente o contrário. Eu falei, não, você tem que ser você mesma. Não é o lance de você mesma e não fazer as melhorias e os aprimoramentos, os ajustes. Mas é você ser você mesma e atrair uma pessoa que goste daquilo que você é, da sua essência. Então, por exemplo, você pode ser sim uma pessoa impulsiva e você vai encontrar alguém que saiba lidar com isso. Fica entendeu? mais pertinho de mim pra deixa eu ver. E você vai encontrar alguém que saiba lidar com isso. E esse que é o interessante dos relacionamentos amorosos. Sempre tem alguém que vai poder, que vai te aceitar da maneira que você é. Mas é claro, você sempre tem que estar em evolução para quê? Para que você cocrie relacionamentos sempre positivos e plenos. Entendeu? Não é apenas, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou e pronto, e a obrigação dos outros me aceitar. Não. Mas você tem que encontrar as pessoas que te aceitam, que gostam das suas qualidades, entendeu? E aí sim, buscando se aprimorar.
não se tolher para caber dentro da caixinha do outro, entendeu? E isso é muito comum nos relacionamentos, né? As pessoas costumam se rebaixar, entre aspas, para acabar entrando no que a outra pessoa acha como normal, ou como padrão, ou como aceitável no relacionamento. E também tem assim, né, Cleito, que é a questão de eu acho que tem que ter uma negociação. Sim. É claro que você, por exemplo, você pode ser impulsiva por natureza, mas você também pode aprender a ter achar um equilíbrio nessa impulsividade. Sim, né? entendeu? E muitas vezes a gente toma cuidado, porque às vezes, por exemplo, a gente está se conhecendo hoje pessoalmente, ele está emocionado. Eu sou presente no aniversário dele. Uma deusa surgiu na vida dele. Aí, gente, agora falando sério, vou até falar uma coisa que aconteceu. A gente tinha marcado de fazer uma entrevista à distância, porque ele é de Santos, eu sou do Rio. E eu falava, Cleito, aí mandava mensagem, não sei o quê, e ele não respondia. Até que um dia eu fiquei quente. Nem uma reclamada assim ao vivo, uma reclamada assim, cheguei na página do Facebook dele, saí reclamando um monte de coisa. E joguei meio pesado. Aí o Cleito educadamente veio falar comigo em box. Aí eu até parei pra pensar. Primeiro assim, muitas vezes a gente tem que ter um cuidado com as palavras, porque uma coisa eu falo assim, cara, tu tá de sacanagem comigo. Nesse tom de voz que ele entende que eu não tô lendo. Mas quando você escreve, tu tá de sacanagem comigo? Sim. O tom, às vezes o outro tá chateado, ele pode dizer assim, porra, tu tá de sacanagem comigo? Porque eu já tenho partido pra briga. Então a gente tem que ter cuidado até nisso, porque eu acho que tá começando hoje muitos relacionamentos online, né? Onde as pessoas começam a se conhecer online. Sim. E qual é essa dica que você dá? Porque, em primeiro lugar, não é só esse cuidado, mas como também outras pessoas vestem uma fantasia que não são, né? De falar, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, quer vender até uma coisa, porque, entre aspas, querendo ou não, quando você fala, pô, cara, você não toma cuidado, você vai falando umas coisas, deixa eu dar um limite. Tem um lado legal e o outro lado que a gente está num relacionamento bom, mas a gente viu duas pessoas humanas que às vezes mostram defeito e que podem se tornar melhor a partir de uma situação. Isso eu achei bacana da tua parte. Ele me deu um toque todo respeito e falei, pô, também não tive essa intenção. Eu acho que ele sentiu sinceridade no meu coração, senão eu não estaria aqui. Sim. Então, assim, eu acho que isso, os dois, uma coisa pequena, os dois crescem, né? E como é que você aconselha isso? Porque está muito online isso e às vezes acontecem essas dificuldades. Então, né, em primeiro lugar, voltando um pouco ao que você disse sobre você ser impulsiva, entenda o seguinte, que da mesma maneira que eu te tratei com respeito, outras pessoas também podem te tratar com respeito. Não precisa ser a ferro e fogo, entendeu? E é esse tipo de pessoa que eu indicaria para pessoas impulsivas. Ser uma pessoa que realmente pense, mas será realmente que ela falou naquele tom? Porque se fosse outra pessoa impulsiva, daria briga naquele momento, né? Pô, você escreveu na minha página que não sei o quê. Então, assim, para cada pessoa existe um outro tipo que é ideal, tá bom? Primeira coisa. Falando sobre relacionamentos online, hoje em dia, né, principalmente no Facebook, as pessoas meio que elas vivem no mundo de fantasias, né? Todo mundo tem problemas, tá? Essa é uma grande realidade. Não importa quem seja, todos têm problemas. Só que quando você vai no Facebook e você olha o Facebook de certas pessoas, você fala, caraca, meu, o que essa pessoa faz? Essa pessoa aí, ela vive um filme do James Bond, né? Porque é ação o dia todo, é só coisas interessantes acontecendo. Quando, na verdade, o Facebook é uma vitrine. E por ser uma vitrine, as pessoas realmente elas colocam o que elas têm de bom ali, ou às vezes o que tem de pior, entendeu? Então, cabe a nós, como pessoas mais maduras, entender que aquilo faz parte da pessoa, mas aquilo não é o todo da pessoa. E ter um pouco de discernimento. Não mergulhar no relacionamento apenas por causa que você se encantou com o perfil na rede social. Mas dar crédito e aí ensinar uma abertura para começar um relacionamento interessante que seja bom para os dois. É essa a dica que eu dou. Ter um pouco de cuidado e ter um pouco de calma, tá bom? Porque é muito fácil você realmente criar um personagem na internet, né? Então, calma. Tenha um pouquinho de calma. Leve em consideração o que está no Facebook da pessoa, mas também veja as atitudes dessa pessoa quando ela estiver no offline junto com você. E aí você faz a comparação dos dois. Entendi. Porque assim, eu acho que ter uma relação legal entra um monte de aspectos. Eu não sei se você vai concordar comigo. No primeiro momento entra a questão física, Sim. de atração. Atração. Eu nunca conversei com a pessoa, eu não conheço nada. Você vai se sentir atraída pela pessoa, sentir desejo pela pessoa. Só que isso também não quer dizer nada, porque no dia a dia você tem que ter, eu pelo menos acho que tem que ter admiração pela pessoa, tem que ter outros valores segurando, senão
Você vai achar, ai, que saco, ele é só bonito. Vai ser uma relação superficial. Por exemplo, eu vejo que até a questão do sexo, é mais fácil você melhorar o sexo do que melhorar o caráter de uma pessoa. Sim. Porque o sexo, se você for criativa, tiver um jeitinho. Agora, o caráter da pessoa, você não vai moldar um caráter, se o cara mente, se o cara... Não vai. Você não consegue... Então, As pessoas não mudam pelas outras, né? Essa é a grande verdade. Quem muda, muda por si mesmo. Mas o que você acontecer? Em primeiro lugar, gente, como é que é o nome do seu canal? Cleiton Lúcio, é o Que meu eu vou nome. botar aqui embaixo para vocês conhecerem. Você sempre posta live quando? Eu costumo fazer lives uma vez por semana. Agora não tanto porque, né, você percebeu que a rotina de trabalho no offline está bem mais intensa do que no online. Então sempre eu estou participando dos cursos da Raquel, sempre estou dando os meus cursos de marketing digital e futuramente de relacionamentos. Você tem um curso de excelência? Que é excelente. Sim. Obrigado. Eu tenho um curso chamado Vencendo com Excelência, que a gente trabalha sobre o mindset das pessoas, que é a mentalidade das pessoas e tenta elevar a mentalidade delas para um nível de excelência. E eu tenho outro de relacionamentos amorosos que se chama Como Atrair Amor e Plenitude para a Sua Vida. Qual dica você dá pra gente? Ele vai ser nosso Santo Antônio. Meninas, nosso Santo Antônio chegou sem filho, pra gente não jogar o filho embaixo d'água, não pegar o filho e roubar o filho. Por isso ele veio sem filho. Qual uma dica você acha assim? É importante a pessoa saber os valores do que são importantes para ela no relacionamento? Evidentemente. A primeira coisa, você tem que ser o centro da sua vida. Para você ser o centro da sua vida, você tem que se conhecer. Dentro do treinamento, no primeiro módulo eu já faço isso com a pessoa. Ela tem que ser o centro da vida dela e compreender que isso é o melhor para todo. O que é isso, ser o centro da sua vida? Você se colocar sempre em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Egoísmo passa quando você se coloca em primeiro lugar e você quer ferrar a vida dos outros ainda. Aí é egoísmo. Sabe aquela pessoa, eu sou o primeiro e se alguém estiver chegando perto de mim, eu dou um chute para a pessoa ficar lá atrás. Aí é egoísmo. Agora, quando você só pensa em você, de uma maneira, no amor próprio, né? E você faz as coisas sempre baseado no que você realmente quer, no que realmente você vai sentir prazer, no que realmente você ama fazer, aí você está sendo o centro da sua vida há mais tempo. O que poucas pessoas fazem isso hoje em dia, né? E por isso a gente vive uma sociedade tão frustrada, tão triste, tão carente. Mas assim, agora uma dúvida, Sim. Cleito. Por exemplo, às vezes a gente não dá pra gente ser tanto o centro da nossa vida em algumas situações. Por exemplo, eu tive uma mãe doente. Tem que ter uma negociação. E tive que, às vezes, abdicar do trabalho para cuidar dela, porque eu não tinha. Eu tive que pegar dinheiro emprestado, essas coisas. Sim. Eu tive que administrar de uma maneira. E não foi da maneira que eu escolheria olhando para mim, mas foi o que era necessário fazer dentro do contexto. Existe né? tudo isso, né? Mas isso daí é uma situação que a gente fala que não é elegível, você não escolheu. Foi uma situação entendi. que a vida te propôs e você não tinha como recusar. Até tinha, mas dentro dos seus valores... Com certeza, entendeu? Dentro dos seus valores morais, você disse, eu não vou abandonar minha mãe que fez grandes coisas por mim, eu não vou fazer isso com ela agora. E você foi lá e escolheu ajudar sua mãe. Só que o que eu digo é o seguinte, tem muitas pessoas que têm escolhas infinitas e ainda assim fazem escolha colocando o outro como centro da vida dela. Relacionamentos amorosos é muito isso, sabe? Quando a pessoa se faz de tapete pro outro pisar, tipo assim, o relacionamento já não está bom e a pessoa continua tentando e o outro pisando em cima dela. Isso significa que o outro é o centro da vida dela. Quando a pessoa vai se relacionar e coloca a responsabilidade no outro de fazer ela feliz, etc e tal, tá colocando o outro como centro da vida dela, entendeu? E boa parte das pessoas fazem isso. E fazem isso nos relacionamentos, fazem isso no trabalho. Muita gente escolheu o trabalho não porque ama, mas porque o pai e a mãe obrigou, entendeu? Ou porque a sociedade vendeu a ideia de que aquele trabalho era o melhor para ela. Quantas pessoas você não conhece que, por exemplo, vão trabalhar e escolhem uma profissão só pautada no dinheiro, não na satisfação própria? Mas tipo assim, vou fazer essa faculdade porque essa faculdade dá dinheiro. Ela não se colocou no centro da vida dela, ela colocou o dinheiro no centro da vida dela. Perfeito. Entendeu? Então, voltando pro relacionamento, quando você se coloca como centro da sua vida e você começa a ver com clareza os seus valores, você vai procurar pessoas que estejam alinhadas com aquilo. E aí fica impossível você ter um relacionamento negativo. Porque você está se relacionando com uma pessoa que tem valores iguais aos seus. Entendi. Gente, olha, fica a dica. Eu, se fosse vocês, não perdia. As dicas que ele dá são maravilhosas. E no final, assim, eu sempre peço, Cleito, para a pessoa mandar uma mensagem que ela sente no coração. O pessoal que assiste o Papo Bom com Gente Boa, também não se esqueçam. Inscrevam-se no meu canal e no dele, por favor. Sim. Vamos dar apoio, gente, para a galera que está fazendo a diferença no Brasil. Porque eu acho que, assim, a gente não está aqui só reclamando. A gente está fazendo algo positivo
cada um pela sua cidade, cada um pelo Brasil, porque a gente acredita, a gente ama, então a gente está querendo dar o melhor para vocês. Então vamos fazer de retorno de vocês, eu peço essa força, se inscrever, para compartilhar, falar, olha, conheça o canal do Cleito, conheça o canal da Marta, porque unir forças para o positivo, isso é importante. Sempre trabalhar pro melhor, né? Sim, sim, dando nossa melhor versão, Sim. né? Então, assim, querido, eu queria que você falasse algo de uma mensagem que você sente no seu coração para as pessoas do canal. Eu acredito no seguinte, tá? A maioria das pessoas deveriam viver pautadas no amor. Né? Não naquele amor piegas que te vendem na televisão, que te vendem no cinema. Mas o amor que te empodera. Como eu disse, quando você faz as coisas sendo você mesmo, você começa a gostar de você. E quanto mais você gosta de você, mais você faz as coisas. Quanto mais você faz as coisas, mais você começa a amar a si mesmo. Quando você ama a si mesmo, você se torna o centro da sua vida. E se tornando o centro da sua vida, você vai conseguir conquistar as coisas que você deseja. Você vai conseguir ter as coisas que você deseja. E seja em qualquer área. Você tem que entender que você é o senhor da sua vida, o mestre da sua vida. E por isso, eu desejo que você comece a cocriar a vida plena, próspera e abundante que você deseja. Fez sentido porque eu fiquei apaixonada, né? Gente, brigadão, valeu, Cleito, mais uma vez, obrigada pela presença. Gratidão. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.